Fala pessoal, agora nós vamos falar sobre a indústria cultural aqui no Brasil. Falamos já sobre a indústria cultural de uma forma geral, teórica. Falamos sobre a escola de Frankfurt, quem foram os autores frankfurtianos que desenvolveram essas ideologias, essas críticas, contra essa base de alienação de massa feito por esses veículos de comunicação. E agora nós vamos falar como foi que se desenvolveu esses veículos de comunicação e inclusive a indústria cultural aqui no Brasil, pegando como realidade especificamente o Brasil e a política pela qual o Brasil passou. E a gente não pode falar sobre a indústria cultural no Brasil sem relembrar alguns pontos importantes sobre as transformações políticas no qual o Brasil sofreu. E nós não podemos falar de publicidade, de propaganda, de um governo que utilizou todo o maquinário que na época se tinha para se fazer política populista do que a era Vargas. Getúlio Vargas, pessoal, passou por 3 períodos do seu mandato. Passou pela primeira fase, que é o governo provisório, a segunda, a partir de 1934. O governo provisório começou em 30, terminou em 34. A segunda fase, a partir de 1934, chamado governo constitucionalista, que durou até 1937. Em 37, Getúlio Vargas ele implanta um golpe e coloca no Brasil, inicia o chamado Estado Novo. O Estado Novo nada mais é que a ditadura varguista. E vai ser nesse momento da ditadura de Vargas que nós mais vamos ver a instituição de uma publicidade de governo. É aí que nós vamos passar a conhecer a mídia, na época ainda não televisiva, que ainda não se tinha aqui no Brasil. É a partir daí que nós vamos ver a importância da publicidade, da propaganda para a instituição do poder de um governo. Getúlio Vargas, quando implanta o Estado Novo em 37, que dura até 45, começa a utilizar práticas para informar a sociedade do lado positivo do seu governo. Manipula, por exemplo, todo tipo de ação, todo tipo de publicidade, de propaganda, no qual é noticiada no Brasil a partir de 1937. Getúlio Vargas cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no qual vai controlar as notícias que circulam no Brasil a respeito do seu governo. Além de criar o DIP, ele cria um programa famosíssimo nas rádios brasileiras, que na época as rádios eram o principal veículo de comunicação de massa, que nada mais é que A Hora do Brasil, hoje conhecida como A Voz do Brasil, que é um programa político que acontece às 7 horas da noite, o momento em que a família brasileira está em casa, está jantando, está reunida. Na época escutava o rádio e começava a propaganda obrigatória para todas as rádios do Brasil, falando bem do governo, as políticas, as práticas no qual o governo de Vargas fazia. Então o Estado Novo utiliza uma ferramenta, um maquinário de publicidade e propaganda para mostrar o lado positivo do governo de Vargas naquele momento. Mesmo tendo uma oposição muito forte, mas utiliza-se esse tipo de ferramenta propagandista e que vai dar muito certo. Além de utilizar essas propagandas através da rádio, Getúlio Vargas, com seu espírito nacionalista, patriótico, querendo desenvolver o nacionalismo na população brasileira, cuida até da educação do Brasil, aonde através da educação infantil ele começa a instituir nas cartilhas de aprendizagem, nas cartilhas de ensino usadas pelos alunos em sala de aula, exemplos, propaganda do seu governo, mostrando uma imagem positiva do presidente Vargas, fazendo com que as crianças comecem a olhar para o presidente Vargas e para o Brasil de uma forma diferente, criando o nacionalismo desde a infância para ser seguido aí na fase adulta. Então, Getúlio Vargas, ele foi um primeiro governo do Brasil que vai inovar a forma de se fazer política, instituindo o populismo, já que o populismo nada mais é que essa característica popular do governante. E nós vamos ter vários e vários outros governantes aí, depois de Vargas, que vai ser visto como populista, E vamos destacar alguns aqui, ok? Vargas vai ser o que vai dar o pontapé inicial para esse governo. Na década de 40,
ainda na primeira fase do governo de Vargas, você tem o experimento de uma imposição cultural americana. Getúlio Vargas sempre teve uma relação muito próxima com o governo americano. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Roosevelt, e o presidente do Roosevelt, ele cria, juntamente com Vargas, uma política de troca cultural, de transação cultural e social. Claro que por trás, tendo um interesse, um viés político comercial. Nós estamos falando da política da boa vizinhança. Quando nós vamos ter, pela primeira vez, o Walt Disney viajando para o Brasil, conhecendo o território brasileiro e se encantando com a cultura do Brasil. O Walt Disney volta para os Estados Unidos e cria um personagem brasileiro e que faz sucesso dentro do Brasil e é conhecido no mundo inteiro, que é o Zé Carioca. E a partir daí começa uma relação de amizade, de carinho, de reciprocidade entre o governo brasileiro e o governo americano, mostrando para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro e até americano, essa proximidade de dois povos com culturas, características diferentes. Aqui do Brasil, quem vai fazer sucesso lá nos Estados Unidos, nesse momento da política da boa vizinhança, é a cantora Carmen Miranda, que vai para lá, vai se tornar atriz de cinema, vai se tornar cantora, que já cantava aqui lá, vai popularizar suas músicas, vai fazer parte, inclusive, pessoal, desses desenhos animados que nós vamos ter, de revistas em quadrinhos que serão produzidas pelos Estados Unidos. A Carmen Miranda vai se tornar uma das cantoras de samba mais populares da história da década de 40 e 50, ok? Então a política da boa vizinhança, essa política de transação cultural, social, de comportamentos, aonde o Brasil vai ser invadido por uma cultura americanizada, por uma cultura, um comportamento americano. E claro que nós vamos receber muito mais os aspectos culturais do que exportar para eles lá, né? Já que a indústria cinematográfica americana, ela já era muito forte, os filmes hollywoodianos já eram muito fortes. E era uma honra para o Brasil ter o Walt Disney criando um personagem tipicamente brasileiro, por mais que o Zé Carioca não é um super-herói, assim, como americanos e tal, mas na época foi uma importância para o Brasil essa prática do Walt Disney, ok? Saindo da era Vargas, pessoal, eu destaco a vocês um outro presidente extremamente populista, que vai assumir o Brasil lá no final da década de 50, mais precisamente em 1956, ele assume o Brasil e deixa o Brasil no finalzinho da década de 1960, ou melhor, no finalzinho do ano de 1960, início de 1961, estou falando de Juscelino Kubitschek, o JK. Juscelino Kubitschek, pessoal, é um dos mais populares ou populistas presidentes que nós tivemos durante esse período de governos populistas da história do Brasil. Juscelino Kubitschek vai criar um projeto de desenvolvimento do Brasil chamado Plano de Metas. Esse plano de metas, popularmente conhecido e divulgado por ele, é desenvolver o Brasil 50 anos em 5. E para isso ele vai trazer para o Brasil indústrias como, por exemplo, automobilísticas. E a partir da popularização da indústria automobilística no Brasil, é necessário você criar rodovias que sejam importantes para interligar regiões longínquas do Brasil. É aí, pessoal, que vai ser criada a Belém-Brasília, a primeira rodovia que vai interligar o norte ao restante do Brasil. A rodovia Belém-Brasília é importantíssima até hoje para o escoamento de mercadorias e para a entrada de mercadorias na região norte. Foi inaugurada pelo governo de Juscelino Kubitschek, entrando no projeto Plano de Metas, para desenvolver o Brasil, estruturar o Brasil, interligando o Brasil em todos os 4 cantos do país. E é do Juscelino Kubitschek também o mais incrível projeto criado por um presidente, que é a construção de Brasília. A construção de Brasília, que terminou na década de 60, inaugurado por ele, leva o centro administrativo, que na época era o Rio de Janeiro, leva para Brasília. O território de Brasília foi escolhido, hoje é o estado de Goiás, por ser o coração do Brasil, o centro do Brasil.
e aonde a interligação do norte, nordeste, sul e sudeste seriam mais fácil para todas as outras regiões, já que no Rio de Janeiro, sair do norte para o Rio se tornava um pouco mais distante. Então Juscelino Kubitschek se torna um governante extremamente populista, através dessas suas práticas de desenvolvimento comercial. Apesar dele trazer todo esse desenvolvimento, ele vai sair do seu governo mergulhando o Brasil numa crise, numa dívida externa absurda, porque o Brasil não tinha capacidade suficiente, um capital próprio, para promover tanto desenvolvimento assim. E vai ser no Juscelino Kubitschek, no governo do JK, que nós vamos ter a criação ou a inovação de uma nova forma de fazer cinema no Brasil. Surge aqui o chamado cinema novo. O cinema novo, pessoal, nada mais é que um cinema crítico, onde vai exaltar os problemas que na época você tinha no Brasil. As filmagens vão acontecer em loco, ou seja, no local onde os problemas aconteciam. Não vai ser mais em estúdios, como antes se fazia, mas vai ser em loco, na localização do problema. Ou seja, discriminação, pobreza, falta de saneamento básico, de infraestrutura, tudo isso vai ser destacado pelo cinema novo. E esse cinema vai fazer muito sucesso na década de 60 e 70, e que vai acabar até incitando a população em ter uma análise crítica do que estava acontecendo naquele momento, já que olhava-se para o cinema, enxergava-se as obras cinematográficas como uma representação da realidade. E na época, os cinemas eram extremamente assistidos por diferentes classes sociais, ok? Então você tem essa expansividade aí das obras cinematográficas influenciando o comportamento da sociedade. É também na década de 70 que você vai ter a popularização da TV. A TV ainda não é considerada um veículo de comunicação de massa. O cinema, nesse momento, tem muito mais expressividade do que a TV. A TV somente depois vai se tornar um veículo de comunicação, mesmo de massa. Porém, aqui a TV já começa a se popularizar no Brasil, ainda com um aparelho muito caro que nem todos podem comprar. Mas a importância é que você já começa a ter a TV mostrando os seus objetivos, informando, entretendo e alienando. A partir da década de 70. Ok? A TV chegou no Brasil na década de 50. Chegaram as primeiras TVs. Só que eram extremamente caras, poucas pessoas poderiam possuir uma TV. A primeira emissora de TV que o Brasil teve foi a TV Tupi, fundada lá em 1950, ok? De lá para cá, você tem o desenvolvimento desse veículo de comunicação. A Rede Globo foi fundada em 1969 e você começa a ter o desenvolvimento dessa indústria cultural, dessa indústria de consumo, que a TV vai ser usada como veículo de propaganda. Não só política, social, mas vai ser usada também como veículo de consumo, de publicidade para consumo, como é até hoje. Mas também a TV vai ter o seu lado crítico, porque vai ser através dos telejornais que a sociedade brasileira vai começar a entender e a enxergar o que acontecia de acertos e de erros em diversas partes do Brasil, já que nem todos tinham acesso a um veículo propriamente dito de informação, como um jornal, né, como uma revista que existia, mas nem todos tinham esse acesso, né, até mesmo porque a educação no Brasil ela era desenvolvida, mas você ainda tinha muito grupos sociais ainda com um patamar crítico ainda bem abaixo. E a TV acabou facilitando esse entendimento aí da sociedade pelos fatos que aconteciam dentro do Brasil. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.